Dal Bianco insiste em uma pergunta que atravessa toda a filosofia política. O homem faz o bem porque ama o bem ou faz o bem porque espera algo em troca? A resposta dada que é a essa questão determina não apenas a moral, mas toda a arquitetura de uma civilização. Kant coloca a boa vontade acima de qualquer resultado. O homem é fim em si mesmo. O dever moral possui dignidade própria e não pode ser instrumentalizado. Já Stuart Mill desloca a moral para o campo das consequências. Uma ação vale pelo bem-estar que produz. Maquiavel, por sua vez, observa o mundo da política sem ilusões excessivas. O governante eficaz nem sempre pode se dar ao luxo da pureza moral. A estabilidade do poder frequentemente exige decisões desagradáveis. Aristóteles procura uma síntese mais humana. O homem é um ser político, mas também um ser moral. A virtude não consiste em utopias perfeitas, mas em hábitos adquiridos e no equilíbrio da justa medida. Nenhuma cidade será habitada por santos, e nenhuma sociedade pode ser construída supondo homens perfeitos. Thomas Hobbes vai além e enxerga no instinto de autopreservação uma característica permanente. O homem deseja segurança antes de desejar virtude. O medo do caos leva os indivíduos a aceitarem a autoridade do Estado. Dal Bianco acrescenta um exemplo cotidiano. O ônibus lotado no horário de trabalho revela mais sobre a natureza humana do que muitos tratados políticos. Todos defendem a solidariedade em teoria, mas, diante da escassez, surge a competição. Cada indivíduo procura garantir primeiro o próprio lugar. Não porque seja necessariamente perverso, mas porque a autopreservação fala mais alto. Os heróis existem, mas justamente por serem raros são admirados. Gustave Le Bon percebeu que as multidões possuem uma psicologia diferente daquela dos indivíduos isolados. Erich Hofer observou que os movimentos de massa alimentam-se menos da pobreza material do que da necessidade de pertencimento e significado. O homem deseja não apenas pão, mas uma causa pela qual viver. La Boétie descreveu a servidão voluntária. Os homens não obedecem apenas pela força, obedecem porque encontram identidade naquilo que os governa. O poder mais eficiente é aquele que transforma súditos em discípulos. Nietzsche identificou o ressentimento como uma força capaz de organizar sistemas inteiros de valores. O ressentido não apenas sofre, ele reorganiza sua visão de mundo em torno daquilo que combate. René Girard percebeu que as sociedades frequentemente precisam de inimigos comuns e bodes expiatórios para preservar a própria unidade. No livro The True Believer, O Verdadeiro Crente, Hofer argumenta que os movimentos de massa atraem especialmente pessoas que se sentem frustradas, deslocadas ou sem propósito. Para ele, a motivação profunda nem sempre é econômica, mas existencial. Dal Bianco poderia perguntar: se a maioria precisa ser construída, quem a constrói? E por que tantos homens entregam espontaneamente sua autonomia em troca de pertencimento? Hofer responderia: porque o homem abandonado não busca apenas prosperidade, busca significado. E quem oferece significado governa mais profundamente do que quem oferece riqueza. La Boétie acrescentaria: e a servidão mais perfeita é aquela em que o homem ama as próprias correntes. Le Bon diria: a multidão é movida mais pelas imagens e sentimentos do que pela razão. Nietzsche falaria: cuidado com o ressentimento transformado em moral. Aristóteles lembraria: uma cidade não deve ser construída para anjos, mas para homens. Kant advertiria: nunca trate o homem apenas como meio, mas sempre como fim em si mesmo. E Maquiavel provavelmente observaria: poucos governam, muitos seguem. O segredo está em compreender a natureza humana, não em imaginá-la perfeita. Por isso, Erich Hofer se encaixa muito bem no tema do bem em si versus o bem como meio, porque sua preocupação principal era entender como líderes e movimentos conseguem transformar necessidades psicológicas,
frustrações e desejos de pertencimento em força política. Ele se aproxima de Le Bon, La Boétie e Ortega y Gasset, mas com uma análise mais voltada para o século XX e para os movimentos de massa. O homem busca significado, não apenas pão. O indivíduo frustrado procura uma causa que lhe dê identidade. O movimento oferece um propósito maior, e isso pode ser mais poderoso do que benefícios materiais. A massa pode ser utilizada por líderes. Hofer não afirma que todas as lideranças são manipuladoras, mas observa que movimentos de massa frequentemente transformam descontentamentos individuais em energia política coletiva. O inimigo é importante para a coesão. Uma causa se fortalece quando possui um adversário claro. O conflito une as pessoas e lhes fornece um senso de missão. Os seguidores são intercambiáveis. Segundo Hofer, a mesma pessoa que hoje abraça uma ideologia pode amanhã aderir a outra completamente diferente. O que permanece é a necessidade psicológica de pertencer a algo maior. O homem abre mão da liberdade em troca de significado. Quando a causa se torna mais importante do que a própria consciência, o indivíduo passa a pensar menos como indivíduo e mais como membro da coletividade.